Olá você! Bora de reflexões de final de ano? Resolvi trazer essa tag que eu vi no canal da Renieri, Palavras Radioativas, que é uma reflexão sobre algumas leituras desse ano e pensando já em algumas leituras para o ano que vem. Então é a Book Tag Final de Ano. Antes de começar a indicar os livros, eu queria te pedir para se inscrever nesse canal, para dar o seu curtir. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube para entregar o meu vídeo para outras pessoas. E também, se você gostar desse vídeo ao final, compartilhar com as pessoas que também gostam de livros. Lembre-se também de acionar o sininho de notificação, porque toda vez que eu liberar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber o conteúdo. Bom, bora lá para as perguntas. A primeira pergunta é: qual livro que eu comecei esse ano e preciso terminar? E aí eu trouxe Cursed, A Lenda do Lago. É um livro de 2020, saiu então em meados de 2020. Mais um reconto dentro das lendas arturianas, que é um tema que eu gosto bastante. Estava empolgadíssima logo que ele saiu, eu fiz questão de adquirir. Comecei a ler e fiz a bobagem de assistir ao primeiro episódio, porque ele virou série da Netflix. E eu acho que foi isso, talvez, que tenha me desestimulado um pouco. Não porque a série esteja ruim, ela até então assisti 2 ou 3 episódios apenas, mas ela parece bem fiel ao livro, só que eu gosto realmente de terminar primeiro a leitura e depois me aventurar pela série. E isso não aconteceu, mas eu quero finalizar esse ano porque eu gosto muito dessa visão diferente sobre quem poderia empunhar Excalibur, que nesse caso é a Nimue. Ela é rechaçada dentro da sua comunidade porque ela foi salva de um evento envolvendo uma magia maléfica e ela ficou com uma cicatriz. E as pessoas do vilarejo temem muito a Nimue por conta dessa cicatriz. Mas esse vilarejo é atacado e ela acaba fugindo com a Excalibur e se encontrando com um mercenário que é o Arthur. Eu parei nesse ponto em que eles estão fugindo dos paladinos vermelhos, mas eu quero muito dar continuidade. Se não me engano, eu li 40% do livro, então com certeza eu vou finalizar esse ano ainda. Tem algum livro primaveril que vai te ajudar nessa transição de ano? E aí eu trouxe Escândalos na Primavera. Essa é uma série As Quatro Estações do Amor, da Lisa Kleypas. Sempre foi um livro bem pedido para que houvesse reimpressão pela editora. E Arqueiro acabou trazendo uma nova reimpressão, mas no que eles chamaram de pop chic, que é esse livro menorzinho, então acabei comprando o livro 1 nessa versão. Mas assim, é mania de leitor, a gente quer todos na mesma versão, ou pelo menos para mim. Então por isso eu não tirei do plástico, porque se eu não encontrar o livro 1 e 2 nessa edição mais antiga, eu vou acabar tendo que aderir a esse pop chic. Não é que ele esteja ruim, mas ele ficou menorzinho. Entendo a intenção da editora, que foi muito bacana, para tornar mais acessível o livro. E é um livro que é mais fácil da gente carregar na bolsa também. Mas eu realmente preferia ficar com esse daqui. De qualquer maneira, Escândalos na Primavera é um romance de época que eu pretendo usar nessa transição de ano novo. Outro livro com ar primaveril que eu quero aproveitar nessa transição de ano é A Pequena Livraria dos Sonhos, também publicado pela editora Arqueiro. E aqui a gente vai ter um livro que fala de livros. Então é outra coisa que leitores costumam gostar bastante quando encontram em livros, né? Ainda por cima, o protagonista vai para a Escócia em busca do sonho de ter a sua loja de livros. Então eu acho que é uma leitura leve, esse momento de transição, né? De um ano para outro, principalmente quando a gente vem de um ano pesado, né? Com tanta coisa ruim acontecendo. Acho que é bem bacana ter leituras leves, porque a gente já começa o ano inspirado, leve e animado para as novas leituras que virão. Então, pretendo ler também A Pequena Livraria dos Sonhos. A terceira pergunta: tem algum lançamento que eu ainda pretendo ler? Eu queria a continuação de Um Estranho Sonhador, publicado pelo Universo dos Livros, da Laini Taylor, que é a mesma autora de Feita de Fumaça e Osso, uma trilogia que eu adorei ler. Ainda não li Um Estranho Sonhador e sei que é um livro que as pessoas têm surtado, feito muitos elogios. Eu não quis ler porque disseram que ele tem um final que precisa desesperadamente da sua continuação.
Ele é de 2019 e A Musa dos Pesadelos primeiro saiu em e-book e a versão física deve sair agora em dezembro. Então é uma continuação que eu espero ler. É um lançamento que eu preciso dele rápido porque quero pegar essa duologia e ler inteira, né, de uma vez. E sou muito fã da autora, então tenho certeza que vai ser uma leitura provavelmente favoritada. Outro lançamento que eu estou bastante animada é Imagina-me, o livro 6 da série Estilhaça-me. Eu li Estilhaça-me já há algum tempo, li o primeiro, o segundo, o terceiro, li o quarto livro. Apesar de já estar com o quinto em mãos, resolvi esperar, porque a autora escreveu uma trilogia que começa de uma forma muito diferente, então às vezes eu vejo muitas pessoas parando no primeiro livro porque a forma, a narrativa dela é muito diferente, mas ela vai tendo mudanças assim incríveis e eu gostei muito. Quando a autora trouxe o livro 4, ela acabou inserindo uma mudança na narrativa e na origem de alguns personagens que eu gostei bastante. Mas ela termina num ponto em que eu sabia que eu precisaria estar com o livro 6 em mãos para poder ler o quinto livro. Gosto muito, acho que a autora foi por um caminho bem interessante, eu espero que ela consiga amarrar todas as pontas soltas. De qualquer maneira, um conjunto de personagens muito diferentes. Uma pena que a editora, o Universo dos Livros, não trouxe edições que são chamadas de contos, né? Então nós temos 1.5, 2.5, 3.5, que são imprescindíveis para o entendimento da história. Então, se alguém for começar a ler a série Estilhaça-me, eu sugiro que esteja atento a ler esses contos que só estão disponíveis em e-book. E se alguém gostar, é uma fantasia bem meio X-Men, assim, bem interessante de se ler. Eu gostei. Quarta pergunta: quais são os 3 livros que eu ainda pretendo ler esse ano? Um deles é A Escola do Bem e do Mal, lançado aqui no Brasil pela Gutenberg em 2014. É o primeiro livro de uma série e que vai virar série na Netflix. Então, isso acabou me fazendo ficar atenta a essa leitura. É um livro que estava encalhado, mas eu queria ler já há bastante tempo. Ela tem uma premissa muito interessante. Nesse povoado, 2 crianças sempre somem de tempos em tempos. E os pais sempre ficam bastante temerosos, tentam cuidar de seus filhos, mas o fato é que elas vão desaparecer e quando elas desaparecem, elas vão para a escola do bem e do mal. Lá elas vão estudar para se tornar os heróis e os vilões. Então nós temos aqui 2 personagens, uma delas sempre acreditou que iria para a escola do bem e a melhor amiga dela não torce um pouco o nariz para isso, né? Não acredita muito nessa escola e acaba que há um plot muito interessante sobre qual das 2 vai para a escola do bem e qual delas vai para a escola do mal. Então é o primeiro livro, estou bastante curiosa, quero começar esse ano ainda. Outro livro que eu quero ler ainda esse ano é Glória e Ruína, a finalização da duologia Graça e Fúria. E aqui nós temos, de novo, uma história em que há uma subversão dos papéis das protagonistas. Nesse reino, as mulheres não têm direito, elas não estudam, não aprendem a ler, elas não têm direito realmente nenhum, elas são vistas apenas como objetos decorativos ou como reprodutoras, né? E de tempos em tempos o governante escolhe algumas dessas moças para se tornarem graças, que vão ficar a dispor desse governante. 2 irmãs, a Serina e a Nomi, elas vão participar desse concurso. E uma delas estudou a vida inteira para ser uma graça, então ela aprendeu a servir um chá, aprendeu a ser elegante, a se movimentar, a baixar a cabeça. E a irmã dela, que avessa completamente a esses costumes, ela foi treinada para ser a ajudante da irmã. Evidentemente, há uma troca aqui de papéis, então o príncipe acaba percebendo a rebeldia da Nomi, né, e acaba escolhendo como sua graça. O final do primeiro livro é bem interessante porque uma das irmãs sempre nos pareceu extremamente fútil e a outra extremamente guerreira. E a gente vai ver que esses traços eles não são tão bem delineados nas 2 como a gente imagina no primeiro momento. Então eu estou bastante curiosa para saber como é que vai acabar essa história, como que a Celina e a Nomi vão resolver todas
aventuras nas quais elas se meteram, né? Então é um livro que eu quero finalizar esse ano ainda. Outra leitura que eu quero iniciar esse ano ainda é Nevernight, o primeiro livro da trilogia Sombras, As Crônicas da Quase Noite. Nevernight foi publicado em 2017 e a finalização da trilogia, Dark Dawn, foi publicada esse ano. Ela foi trazida ao Brasil pela plataforma 21, que tem trazido fantasias bastante interessantes. E ela vai falar de uma protagonista que vê o seu pai ser acusado de traição e a sua mãe e seu irmão serem levados à prisão. Ela, evidentemente, fica revoltada com toda essa situação e aos 16 anos ela vai para a Igreja Vermelha para se tornar uma assassina. Claro que o objetivo maior dela é de se vingar pelo assassinato do seu pai. Não conheço muito mais da história, sempre fugi de spoiler, mas eu sei que as pessoas gostam muito dessa trilogia e agora chegou a minha vez de conhecer a Mia. A quinta pergunta é se tem algum livro que eu acredito que pode se tornar favorito ou que pode até me chocar esse ano ainda. Já comentei sobre ele, O Feitiço dos Espinhos, da Literalize. Eu já coloquei ele na minha TBR do mês de dezembro e acredito que vai ser uma leitura fantástica. Já encontrei muitos elogios a essa história, é uma fantasia, volume único, e apesar de todo a discussão em cima do valor do livro, né, mas eu estou bastante curiosa, ainda não li, mas é uma leitura que eu deixo agora para o mês de dezembro, e em breve quero trazer resenha. Um outro livro que eu acredito que vai se tornar um favorito é Nona Casa, da Leigh Bardugo, já comentei sobre ele também no canal. É um livro sobre Dark Academy, né? Então ele vai trazer algumas histórias bem fortes e com alguns gatilhos, né? Mas apesar dos gatilhos, tem sido uma história elogiada. É o primeiro livro, eu não sei se é uma trilogia ou se é uma série, e publicada pela editora Planeta. Eu espero que esses outros livros venham também para o Brasil. A última pergunta é se eu já comecei a fazer planos para o ano que vem. Pela primeira vez, eu resolvi montar uma lista de 12 livros que eu quero ler o ano que vem. Mas eu ainda não estou com essa lista inteira montada. O fato é que tem 2 projetos que eu quero, um deles iniciar, um outro dar continuidade. Estou participando de um grupo que faz a leitura dos livros da Lisa Kleypas, que são romances de época. Um outro projeto que eu quero iniciar o ano que vem é a leitura e a releitura de alguns livros da Agatha Christie. Eu leio a Agatha Christie desde que eu me entendo por gente, desde a época do ensino fundamental, mas sempre li os livros que estavam disponíveis nas bibliotecas das escolas nas quais eu estudei. Li diversos, alguns deles mais de uma vez. Gosto muito da Agatha Christie. Ela, junto com Conan Doyle, foram os primeiros a me trazer para o mundo do suspense policial. Eu me diverti muito com algumas das histórias, me emocionei com outras. Tem uma história da Agatha Christie que não costuma ser bem elogiada, que é O Homem do Terno Marrom, mas eu adorei a história, bastante romântica, que não é costume da gente ver nas histórias dela. Mas eu queria começar a fazer uma releitura e na ordem de publicação. O primeiro deles, então, seria O Misterioso Caso de Styles, publicado originalmente em 1920, é o primeiro livro, e nem sei dizer se todos os livros da Agatha Christie vieram para o Brasil. Mas vou ler com o que eu tenho aqui. Eu sei que pelo menos dos livros 1 ao 4, na ordem de publicação, eu já tenho. E daí em diante também não sei se eu vou ler um por mês, como é que eu vou fazer. Eu quero voltar para o mundo da Agatha Christie para o ano que vem. Outra série que eu quero iniciar ano que vem é Duna. Já falei um pouquinho também sobre ele no canal, por conta do filme que seria lançado agora no final do ano, mas por conta de toda a pandemia ele ficou para o ano que vem. Isso me deu fôlego para iniciar a leitura, porque se não me engano o filme ele é todo baseado no primeiro livro. Publicado então pela editora Aleph, que veio numa edição belíssima, né, capa dura, e vai trazer aí uma história de expansão espacial. Já deixei essa leitura para o mês de janeiro. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Me diz aí como é que está a TBR do Desespero, quais livros você pretende finalizar até o final do ano, quais livros você já desistiu e deixou para o ano que vem, tem algum projeto para o ano que vem, tem alguma lista de livros que você pretende ler no ano que vem? Vem conversar comigo, deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente pode dividir aí algumas dessas leituras. Agradeço a companhia. Peço de novo que você se inscreva no canal, que dê o seu curtir, que compartilhe o vídeo. Te espero no próximo vídeo. Até mais!